Olá, meus amados irmãos, como vocês estão? Primeiramente, que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Eu sou o Bispo Éder, e trago hoje mais um vídeo sobre a vida dos discípulos que andaram com nosso Senhor Jesus Cristo. Você que gosta de saber mais sobre estes homens de Deus, que são exemplos para fortalecer a nossa fé, vou deixar em algum lugar do vídeo e também na descrição link de outros vídeos, o primeiro sobre a vida de Pedro, e também vídeo sobre a vida do apóstolo Paulo. Mas antes de irmos para o vídeo, eu queria pedir tua ajuda. Se inscreva em nosso canal, deixe seu gostei, isso nos ajuda no trabalho de levar a palavra de Deus, tanto pelo canal como na nossa igreja local, pois fará o YouTube entender que esse vídeo é bom, e oferecerá o vídeo para mais pessoas. Amém, meus queridos. Você que sentir de Deus, de abençoar essa obra e esse ministério, na descrição bem abaixo tem o Pix, CNPJ da igreja, sai diretamente no nome da igreja. Nós somos da Igreja Comunidade Cristã Ministério Promessas de Deus, e nos situamos em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Você pode também nos ajudar, nessa obra simplesmente se tornando membro do canal, colaborando com um valor irrisório por mês, podendo cancelar a qualquer momento, pois é uma ferramenta diretamente do YouTube. Glória a Deus, meus irmãos! No vídeo de hoje, que é a continuação desse vídeo que em algum momento vai aparecer para vocês na tela, vamos falar sobre o apóstolo Pedro durante o ministério de Jesus. O apóstolo Pedro participou de forma muito ativa e significativa no ministério de Jesus. Como já mencionado, ele foi um dos primeiros discípulos chamados, um dos 3 mais próximos de Jesus, e em diversas ocasiões atuou como representante dos 12 conforme relatado no Evangelho Mateus no capítulo 15 verso 15, no capítulo 18 verso 21, e no Evangelho de Marcos Evangelho capítulo 1 verso 36, capítulo 8 verso 29, capítulo 9 verso 5, capítulo 10 verso 28, e no livro Lucas capítulo 12 verso 41. Pedro foi um discípulo que pediu para se encontrar Jesus andando sobre as águas, Mateus capítulo 14 verso 28. Foi ele quem esteve com Jesus no Monte da Transfiguração, junto com Tiago e João, Mateus capítulo 17 verso do 1 ao 8. O apóstolo Pedro também foi um discípulo que rapidamente repreendeu Jesus quando foi informado de sua morte iminente no Monte Calvário. Mateus capítulo 16 verso 22. Quando Jesus perguntou aos seus discípulos quem eles pensavam que ele era, o apóstolo Pedro foi o primeiro a responder confessando que ele era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mateus capítulo 16 verso 16. Jesus descreveu a resposta de Pedro como uma revelação de Deus para ele. Na mesma ocasião, Jesus disse a famosa frase, Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e a morte não terá domínio sobre ela. Mateus capítulo 16 verso 18. Esta expressão tem sido objeto de acalorado debate. A combinação de palavras tem levado a muitas interpretações sobre o significado do nome Pedro. 2 deles são os mais antigos e famosos. Alguns sugerem que a pedra era o próprio Pedro. Outros acreditam que a pedra é a verdade proclamada por Pedro, Cristo, o Filho do Deus vivo. O apóstolo Pedro ouviu a ordem diretamente de Jesus, apacenta as minhas ovelhas. João capítulo 21 verso 17. A certa altura, Pedro perguntou a Jesus sobre sua condição, e a outros que haviam deixado tudo para segui-lo, e ouviu a promessa de Deus, de bênçãos do reino. Marcos capítulo 10 verso 28, Lucas capítulo 18 verso 28. O apóstolo Pedro também aparece muito ativamente na narração dos momentos finais de Jesus antes da sua crucificação. Juntamente com o apóstolo João, Pedro foi encarregado de organizar a última ceia em Jerusalém. Lucas capítulo 12 verso 8. A princípio ele se recusou a deixar Jesus lavar seus pés, mas quando foi avisado da importância e necessidade da ação de Deus, chegou a pedir para ser banhado. João capítulo 13. O apóstolo Pedro também foi um discípulo que negou o Senhor 3 vezes antes do galo cantar 2 vezes, quando Deus o prendeu e o crucificou, como disse Jesus. Na verdade, sua negação é exatamente o oposto de seu ato ousado e violento de cortar a orelha do servo do sumo sacerdote, Malcom, durante sua prisão por Deus. Antes de conhecer Jesus, Pedro lembrou-se das palavras do Senhor e arrependeu-se profundamente. Mateus capítulo 26 versos 34 ao 75, Marcos capítulo 14 versos 30 ao 72. João capítulo 18 verso 27. Amém, irmãos, esse é o vídeo de hoje. Não deixe de se inscrever em nosso canal, deixar seu gostei.
Que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus.